Advogada, advogado, você sente que seu dia nunca rende? Você sente que sempre chega ao final da semana, né, na sexta-feira, com ainda dezenas de compromissos atrasados? E pior, além de estar sempre sobrecarregado de trabalho, você sente que o faturamento do escritório não está aumentando, que o lucro nunca aparece? Infelizmente, isso é muito comum. E eu tenho quase certeza que a sua rotina virou esse caos porque você não tem uma coisa chamada gestão. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar como implantar gestão legal para tornar o seu escritório mais organizado e mais lucrativo. Saudações digitais, que bom ter você aqui novamente. Esse é um espaço para advogadas e advogados como você, que estão buscando informações sobre a advocacia 4.0 de uma maneira descomplicada. Eu sou Tarso Strutzel, esse é o meu canal para falar sobre escritórios digitais. Eu sei que você se sente frustrado na advocacia, que você se dedica intensamente para o escritório crescer, mas isso não está acontecendo. Talvez você até esteja se sentindo incapaz. Eu estou aqui então para te dizer que a culpa não é sua. Não abraça essa culpa. E que você pode mudar esse cenário. Muito disso vem do sistema de ensino que é utilizado na maior parte do mundo ainda, que ele vem desde lá da época industrial, da primeira revolução industrial, lá do século XIX. Então, é um sistema de ensino que foi formatado para formar trabalhador de fábrica. Então, as nossas faculdades, elas não nos capacitam sobre empreendedorismo, sobre gestão. Por isso que muitos profissionais chegam ao mercado achando que precisam abrir o escritório, começar a advogar e tudo vai acontecer magicamente. Mas isso não acontece. Se você já tem o seu escritório há pelo menos 5 anos, você já percebeu que esse conto de fadas que a gente sai da faculdade não se realiza. Sem gestão, não existe organização. Sem gestão, um escritório é só um bando de gente fazendo coisas aleatórias ao longo do dia e fatalmente terminando o dia com mais coisas atrasadas do que começou. É assim que você se sente? Então, eu vou te explicar por que o seu escritório precisa de gestão. Alguns pontos importantes que a gestão vai trazer para o escritório: organização, profissionalização. Afinal de contas, um escritório de advocacia é uma empresa com um CNPJ e que precisa ter lucro no final do mês para pagar as contas e, né, o advogado ter alguma qualidade de vida. Ou seja, tem que ter uma visão empresarial. A gestão também vai te trazer foco em resultados, ou seja, você vai trabalhar no seu dia a dia com foco nos resultados. Tendo um método de gestão bem organizado, vai te proporcionar produtividade, o que vai gerar competitividade do seu escritório no mercado, e isso, no fim das contas, gera maior lucratividade, que é isso que você está buscando. O mercado brasileiro é atualmente o mais competitivo do mundo. Então, gestão e digitalização do escritório agora se tornaram indispensáveis. Quem não tem gestão e digitalização está fadado a ficar fora do mercado nos próximos 2 ou 3 anos. Mas antes, vamos lá, vamos mais devagar aqui. O que é gestão? Né? Já que é um assunto que a gente não aprende na faculdade, que a gente chega ao mercado sem entender, né, dessa parte vital de tocar uma empresa, vamos entender aqui o que é gestão. Vamos olhar um pouco aí para o seu cotidiano. Você passa o dia, ao longo do dia você faz, né, executa uma série de tarefas de diversas naturezas. Isso significa que o seu escritório possui processos e fluxos operacionais. Só que provavelmente você nunca se conscientizou desses processos, desses fluxos, ou seja, eles estão acontecendo ao acaso, eles estão acontecendo de alguma forma que alguém começou a fazer e foi ficando assim, ou seja, não tem um planejamento. Então, muitas vezes você fatalmente está fazendo tarefas desnecessárias nesse fluxo que, né, foi acontecendo, ou, eventualmente, esquecendo, omitindo tarefas que são importantes. Não omitindo por irresponsabilidade, é porque realmente você nunca planejou esses fluxos. Então, às vezes, tarefas importantes ficam de fora do fluxo. E com tudo isso, você acaba tendo muito retrabalho e muita perda de tempo. Porque, afinal, esses fluxos eles não foram planejados, eles não foram organizados, ou seja, não existe gestão sobre esses fluxos. Então, uma definição bem direta e objetiva é: gestão é a disciplina de planejar, organizar, dirigir e controlar os fluxos operacionais da empresa. Presta atenção, eu vou repetir aqui. Gestão significa planejar, organizar, dirigir e controlar os fluxos operacionais da empresa.
Percebe que eu estou falando de fluxos operacionais, processos, e quando eu falo de processos aqui, importante frisar que não são processos judiciais, tá? O processo que eu falo aqui é o da disciplina da administração, que significa exatamente uma sequência de tarefas e atividades para se conquistar algum objetivo, tá? Então, isso que a gente está chamando aqui de processos. Então, além desses fluxos organizacionais, né, que são os processos, a gestão também organiza o escritório utilizando os recursos, que são os recursos humanos, financeiros, tecnológicos e o recurso de tempo, que é um dos mais importantes para advogado, né? Então, a função de tudo isso é fazer com que essas operações, com que esses processos sejam produtivos e que o negócio seja lucrativo, tá? Então, outro ponto que eu quero esclarecer aqui, que acaba gerando muita confusão no mercado, é que é o seguinte: a gestão legal, ela trata dos fluxos, né, dos processos administrativos e financeiros, ou seja, todos os processos paralegais, aquilo que precisa acontecer, está bem organizadinho para o advogado poder advogar. Quem trata dos fluxos da produção jurídica, aí é a controladoria, tá? São duas formas de gestão, são duas gestões paralelas que acontecem no escritório, mas só para entender a diferenciação, né? Entender o que cada uma faz especificamente. Então, isso significa que a gestão legal ela existe para isolar os advogados só lá na produção jurídica, ou seja, deixar o advogado advogar. Faz sentido isso para você? Então, é isso que você tem que buscar colocar no seu escritório. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como você vai trazer o seu escritório para esta realidade. Muito bem, entendemos o que é gestão. Mas aí eu falei de métodos de gestão. O que é um método? O método é um caminho para o resultado. Então, as metodologias de gestão, elas são conjuntos já bem elaborados de diretrizes, práticas e técnicas estruturadas para orientar essas operações, né? Para orientar a implantação da gestão, tomar decisões e alcançar os objetivos que você quer para o seu escritório. Isso eu digo em todos os níveis do escritório, né? No nível institucional, estratégico, tático e operacional. Então, quando você implanta um método de gestão, você também vai começar a enxergar esses níveis. O que não quer dizer que você tenha que ter uma gestão vertical, tá? Não confunde aqui as coisas. Eu sou adepto da gestão horizontal. Então, quando eu falo desses níveis, é só em termos de planejamento e não em termos de criar hierarquias rígidas no escritório. Mas esse é um assunto que eu não vou tratar nesse vídeo, tá? Vai ficar para um outro vídeo falar sobre a diferença de gestão horizontal e vertical. Se você se interessa sobre esse assunto, deixa aqui no comentário para eu saber né, o que trazer de temas para você. Já que a gente está falando de métodos, existem alguns tantos métodos no mercado. Vou falar muito brevemente aqui sobre cada um deles, tá? Porque são muitos e são complexos, mas só para você entender que existem diferentes métodos que você pode aplicar aí na rotina do seu escritório. Um dos mais tradicionais é o Balance Scorecard, que ele define indicadores quantitativos, né, que vão orientar o escritório rumo às metas de longo prazo. Um outro método de gestão bastante clássico também, tradicional, é o PDCA, também conhecido como o ciclo de Deming, né, foi criado pelo Edward Deming, e ele implanta e acompanha um processo continuamente, porque ele tem o ciclo, né, que é o Plan, Do, Check, Act. Então, todos os processos vão girando nesse círculo e melhorando continuamente. Inclusive, o PDCA é a base de muitos dos métodos ágeis e dos métodos que vêm lá do Japão, do método Toyota e tudo mais. Aí a gente tem, derivado inclusive do PDCA, o método GPD, que foi desenvolvido no Japão, foi tropicalizado aqui no Brasil pelo professor Vicente Falcone, e ele utiliza o PDCA, mas ele desdobra as metas naqueles níveis que eu falei do escritório, né? No estratégico, tático e operacional. Então ele desenvolveu um sistema de quebrar, ele cria mini PDCAs em cada um daqueles níveis. Então tem uma gestão um tanto mais precisa. Particularmente, o GPD é um dos meus preferidos. Eu aprendi muito com o professor Vicente Falcone, então é um dos meus preferidos. A gente tem também o método do Kanban, que na verdade o Kanban é mais uma ferramenta do que um método e ela acaba sendo utilizada em muitos desses métodos que eu estou aplicando aqui, mas certamente você já viu alguma referência disso, porque muitas ferramentas hoje estão usando, que são aquelas colunas onde você vai movendo os cartõezinhos, né? Ou o post-it, no caso. Mas o básico dela começou na indústria, né? Ela vem também lá do método Toyota, e ela começou na indústria, ela era simplesmente as colunas de to do, doing, done, né? A fazer, fazendo e concluído.
e, e uma coluna ali de status para alguma observação do que saía fora do plano original. Então ela era bem simples, mas hoje em dia a gente vê alguns Kanbans aí bem mais complexos. Mas a base do Kanban é que ele é o sistema ali de colunas onde a gente vai avançando o cartãozinho ao longo do processo ali que representam as colunas, ok? A gente tem também um dos métodos ágeis mais recentes em relação a esses todos que eu estou falando, que é o OKR, e ele cria objetivos e usa indicadores para conferir se esses objetivos estratégicos estão sendo alcançados, ok? Esses todos aqui que eu falei, eles são mais orientados à gestão por processos. Então, perceba que eu vou enfatizar bastante aqui esse termo de processos. Eu, particularmente, gosto da gestão por processos, e embora a gente tenha alguns métodos de gestão de projetos, tá? Principalmente o método do PMI, que é aquele método que são processos interligados, que a gente vê aqueles gráficos em cascata, né? Muita gente chama de gestão em cascata, inclusive, e eles permitem um planejamento de, geralmente, algum projeto com uma execução bem pontual de todas as etapas e instâncias daquele projeto. E também o método Scrum, ele é muito prático para projetos, porque ele divide em ciclos pequenos com entregas funcionais, embora eu já tenha visto boas aplicações do Scrum para gestão de processos também. Então, não tome nada como fixo aqui de que, olha, tal gestão é só para projetos, é só para processos, porque existem adaptações bem feitas aí para todas as funcionalidades. O ponto aqui é entender quais são esses métodos de gestão, porque você vai adotar algum deles. E qual você vai adotar? Você vai adotar o que for mais relevante para o seu escritório. Mas espera um pouquinho que a gente já vai entrar nisso. Ah, porque adotar o método de gestão não significa que seja fácil ou rápido. Na verdade, é uma jornada contínua que você vai alinhar com as suas iniciativas de digitalização. Eu trago aqui que sempre essas duas coisas vão andar juntas, de mão dadas. A digitalização e método de gestão precisam andar juntos, porque uma coisa vai puxar a outra, né? Elas são complementares. Então vamos lá. Como implantar um método de gestão no seu escritório? Agora a gente chegou aqui no ápice do vídeo, então presta atenção que eu vou te trazer 5 etapas essenciais, que são as etapas que eu, inclusive, aplico nas minhas consultorias para implantar o método de gestão e os recursos de digitalização. Então você vai aprender isso aqui de graça, o que eu aplico nas consultorias. Mas elas precisam ser implementadas com planejamento, tá? Não é porque eu estou trazendo aqui as etapas mais já mais ou menos mastigadas aqui, que isso significa que é fácil, ok? É importante ter um cronograma de implantação. Então vamos lá. Primeira etapa é você definir qual a metodologia mais adequada ao seu escritório. Eu apresentei aqui meia dúzia de métodos, alguns mais tradicionais, alguns mais atuais, que são chamados métodos ágeis. Qual você vai escolher? Não tem nada escrito em pedra aqui. Isso é uma frase que eu falo muito, por quê? Porque você tem tudo que você tem que fazer no seu escritório, implementar, planejar, tudo tem que ser personalizado, tá? Um recurso, um método, uma ação que funcionou para o seu vizinho, funcionou para o seu concorrente, dificilmente vai funcionar para você. Se fosse tão simples copiar fórmulas mágicas, né, como alguns gurus vendem por aí, todos os varejistas iam copiar a Amazon e iam ser a Amazon. Concorda? Mas por que que isso não acontece? Porque a estratégia da Amazon só funciona para a Amazon. Não funciona para os outros varejistas. Não funciona nem para o Magalu, que é um dos maiores concorrentes da Amazon aqui no Brasil. Então, tudo que a gente fala aqui de método de gestão, de planejamento, tem que ser customizado, personalizado para o seu escritório. Então, o método de gestão que você vai buscar, que você vai implantar, ele tem que ser o mais adequado ao porte do seu escritório, ao perfil dos sócios, né? Se você é somente você de sócio, ao seu perfil, tem que ser adequado às necessidades, ou seja, quais são os seus objetivos e necessidades, como você quer que o escritório evolua ao longo do tempo, né? Como você quer que o seu escritório esteja daqui a 5 anos. Esse é um exercício interessante, chama exercício de visioning. Imaginar como você quer o seu escritório daqui a 5 anos. Então você vai ter alguns objetivos quando você faz essa visão, né, do escritório. Então aí como você vai atingir esses objetivos? Vai ter algum método que é mais adequado a este objetivo, a essa execução. E outro ponto importante para definir qual método, a cultura organizacional. Embora provavelmente também seja um tema que você nunca pensou sobre o seu escritório, nunca planejou conscientemente, existe uma cultura dentro do seu escritório.
tá? Então, o método também tem que ser orientado a essa cultura. Como eu falei, eu sou adepto da gestão horizontal, onde a gente utiliza conceitos da autogestão, da autorresponsabilidade. Então, isso é uma coisa que eu trago também nas consultorias, mas que não é algo simples, envolve muito treinamento também, né, tanto dos sócios para, né, abrir mão do microgerenciamento, quanto do time para assumir a autorresponsabilidade e conseguir tocar a autogestão. Mas é um método que, quando pega, ele funciona muito bom, muito bem. Muito bem. Segunda etapa da implantação do método de gestão. Você definiu aqui qual método você vai utilizar, né? Então agora você tem que entender, antes de começar a aplicar, na verdade, você tem que entender a situação atual do seu escritório. Como você entende essa situação atual? Fazendo uma coisa que se chama mapeamento de processos. Embora isso seja uma disciplina normatizada, ou seja, existem técnicas para se fazer isso, com ferramentas e técnicas mesmo, né? Ah, a gente não precisa fazer isso aqui dessa forma tão formal, porque a ideia aqui é que você consiga enxergar os processos do seu escritório. Então, eu recomendo que faça mesmo uma folha de papel mesmo, papel e caneta. O que significa esse mapeamento de processos? É você entender e sinalizar no papel, né, listar no papel, cada atividadezinha que você faz em cada setor do seu escritório. Então, antes de você fechar um contrato com um novo cliente, quais são todos os passos que você faz ali desde o primeiro contato com esse cliente? Ele entrou no seu site, ele viu suas redes sociais, ele preencheu algum formulário, ele te chamou no WhatsApp. Quando ele chama no WhatsApp, ele vai ser atendido direto por alguma pessoa ou por algum robô. Essa pessoa que atende já consegue desenrolar a situação dele e entender qual ação ele precisa, né? Ou essa pessoa só faz uma pré-qualificação e passa para outra pessoa fechar o contrato, tá? E aí, depois que fechou o contrato, como que isso entra no escritório? Tem uma controladoria que vai entender o caso do cliente, vai criar uma ficha, né? Fazer um cadastro do cliente. Eu podia ir longe aqui, mas eu vou parar aqui. Mas você entendeu? É o passo a passo, bem detalhadinho. É como se você estivesse explicando uma receita de bolo para uma pessoa que nunca fez um bolo na vida, entendeu? É bem detalhado. Então você vai fazer todo esse passo a passo, né, esse mapeamento de processos, faça essa longa lista de passo a passo por setores, né? Nessa etapa de marketing, na etapa de captação, né, de negociação com o cliente, na entrada do cliente no escritório, independente de você ter ou não ter uma controladoria, como é todo passo a passo, enquanto o corpo jurídico está desenrolando os processos desse cliente, né, ainda que o corpo jurídico seja você mesmo. Então a questão é ter todo esse mapeamento detalhado. Por quê? Tendo essa lista, como eu falei, você vai identificar se você tem tarefas ali que estão sendo feitas desnecessariamente, e isso acontece quando né, a gente faz essa lista, a gente percebe coisas que, poxa, por que que eu estou fazendo isso? Não tem necessidade. Você se acostumou a fazer aquilo por algum motivo e foi ficando, né? Então é importante fazer essa avaliação crítica. E fatalmente você vai identificar passos importantes que deveriam estar sendo feitos e não estão. Então agora é a hora de você organizar esses processos, né? Refazer essa lista do jeito ideal. Então você traçou a sua situação atual, agora você vai desenhar a sua situação ideal, que é o quê? Organizar esses processos com as tarefas que são realmente necessárias e mais, né, excluir as que não são necessárias e incluir as que são importantes, porque aí você vai começar a ter a coisa mais organizada que vai começar a gerar produtividade, tá? Não vai perder tempo com tarefas desnecessárias. E uma vez que você tem isso mapeado, todo mundo vai saber o roteiro de como tem que seguir. Então, isso também as pessoas ficam menos perdidas de, opa, o que que eu faço daqui? Terminei uma determinada tarefa, o que que eu faço daqui para frente? Então, você já vai ter esse processo que a pessoa pode consultar e saber sempre o que ela faz dali em diante. Ok, essa foi a segunda etapa ainda, e eu recomendo que você envolva as pessoas, né? Se você já tem um time de produção jurídica, envolva, ou mesmo do administrativo e financeiro, envolva as pessoas nesse exercício, porque quem está envolvido no operacional sabe muito bem todas essas, né, mini tarefinhas do dia a dia, né? Esse mini passo a passo que eu expliquei. Próximo passo é a definição desses fluxos e processos. Então, uma vez que você
desenhou essa nova situação do seu escritório, né, o que eu chamei aqui da situação ideal, o fluxo de processo ideal, agora você vai entender como você pode melhorar esse fluxo, ou seja, como você pode colocar recursos de automação de tarefas e de processos. O que que significa automação? Significa colocar algumas coisas para serem feitas de maneira mecânica, robótica, na verdade, tá? Usando a palavra mais adequada com o que a gente tem no momento. Robótica no sentido de utilizar os recursos de tecnologia, utilizar inclusive os recursos de inteligência artificial. Por exemplo, petição inicial. Tem muitos escritórios que são especializados em um único tema ou numa área do direito muito exclusiva, e a maioria das petições iniciais são muito parecidas. São petições iniciais que só precisa alterar né, os dados ali do cliente, alguma questão bem específica ali sobre a ação judicial que vai ser patrocinada, e só isso. E mesmo assim, tem escritórios que começam petição inicial do zero, do papel em branco, ou seja, leva um dia inteiro elaborando uma petição inicial que poderia usar um modelo automatizado, né? Muitos softwares jurídicos têm essa automação de modelos prontos. Então você vai ter um modelo, você aperta um botão, o sistema já preenche, já puxa os dados do cliente e já preenche automaticamente a petição. O advogado só tem ali que revisar se né, tudo que foi preenchido ali automaticamente pelo sistema está certo. Então você percebe que tirou um dia inteiro de trabalho do advogado, ele passa a fazer em 5 minutos. Isso é produtividade, né? Fazer mais em menos, fazer mais em menos tempo. Isso é produtividade. Então, você tem que buscar, agora que você entendeu quais são os seus processos do dia a dia, né, todas as tarefas que você tem no dia a dia, buscar ferramentas para automatizar o máximo possível desses processos e tarefas, tá? Principalmente integrando as áreas do escritório. Por quê? É importante que a área jurídica tenha conexão, tenha integração com a área administrativa e financeira. Por quê? Todo processo tenha uma parte financeira envolvida. Seja alguma cobrança inicial, seja a cobrança de taxa de manutenção de processos, seja a cobrança de custas judiciais, ou no final, né, na fase de execução, quando tem o recebimento de honorários, sempre tem valores envolvidos ali que o jurídico tem que interligar muito bem com o financeiro para que não falhe né, esses pagamentos ou que isso não desande o fluxo de caixa do escritório. Então é muito importante ter essa integração. Por isso que é muito importante a utilização do software jurídico para gerenciar tudo isso. E fechando essa terceira parte aqui, é importante a gente escolher indicadores de desempenho, ou seja, quais métricas eu vou acompanhar para eu saber se os meus processos estão fluindo bem, né? Agora que eu organizei e automatizei os fluxos operacionais. Muito bem. Tudo aqui, boa parte do que eu falei até aqui, nessa terceira etapa, na terceira etapa ela ainda está um pouco na fase de planejamento e começando a colocar em prática. Então, é na quarta etapa, efetivamente, que a gente vai colocar em prática, né? Tudo que a gente planejou aqui dos processos, do método de gestão, tudo que a gente planejou agora, a gente vai colocar em prática, colocar no dia a dia mesmo do escritório. Essa é uma das partes mais delicadas. Por quê? Eu sei que você não vai parar todo o escritório para fazer isso, né? Então aqui a gente tem que fazer aquela famosa ação de trocar o pneu com o carro andando. E como que a gente faz isso? Se o escritório é muito enxuto ou muito complexo, enfim, a gente tem que fazer isso por setores, um setor de cada vez. Não adianta querer fazer tudo de uma vez que vai embolar. Então escolha um setor do escritório que seja talvez o que tenha menos fluxos ou menos tarefas. Esse setor pode ser o administrativo financeiro, pode ser uma das áreas de atuação do escritório que tem a menor demanda, ou se o seu escritório, por exemplo, ele tem ações que vão pela via administrativa e outras pela via judicial, talvez começar né, pelos que vão pela via administrativa seja mais fácil, porque ela é mais curta, né, ela tem menos etapas, menos trâmites, menos burocracia. Então, enfim, você escolhe qual é a área piloto onde você vai começar essa implantação. E uma vez que você implantou, é importante treinar a equipe, né? Não adianta nada implantar um método de gestão totalmente novo se a equipe toda não está sabendo como utilizar aquilo. Então, já que você desenhou
o mapeamento de processos, né, todas as etapas, é importante trazer isso para a equipe e treinar a equipe em cima disso. E por fim, vem uma fase né, essa quarta fase, na verdade, a gente pode até gerenciar ela com o PDCA, né? Implanta, vai acompanhando e vai melhorando conforme a gente vê que precisa fazer alguns ajustes de rotas. E por fim, esse monitoramento a gente faz analisando aquelas métricas que a gente definiu que são importantes para a implantação do método. Então a gente vai acompanhando e vai fazendo essa melhoria contínua ao longo da implantação, seja dessa fase de piloto, seja dos outros setores do escritório. Então, essas são as 5 etapas iniciais. Claro que isso aqui a gente ainda, né, numa consultoria ou enfim, numa aplicação prática, a gente desmembra isso ainda em muitos sub-processos, mas não dá para a gente trazer tudo aqui que ficaria um vídeo de 50 horas. Mas com certeza, vou trazer isso mais, né, detalhado em outros vídeos. O mais importante aqui é você entender que a gestão legal, ela não se aplica somente a grandes firmas de grande porte. Não é isso. Inclusive, essa é uma conclusão muito equivocada, que é justamente a causa de milhares de escritórios pequenos ou de autônomos que lutam para sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo. Porque o raciocínio deveria ser o inverso. Né? Os escritórios de pequeno porte tendem a teimar que não, a gestão não é para mim, eu sou pequeno. Mas é o contrário. Por quê? O autônomo, o pequeno porte, são justamente os que mais precisam fazer mais com menos, fazer mais em menos tempo, ou seja, serem mais produtivos, porque são sozinhos, porque tem uma equipe muito enxuta, entendeu? Então, os pequenos e autônomos são os que mais precisam de um método de gestão. Ou seja, você precisa ter esses fluxos operacionais muito bem organizados e planejados. Faz sentido isso que eu estou falando? Então é isso que você tem que começar a se conscientizar. Agora que você já pode, né, já tem essa noção de como implantar um método de gestão, você já pode começar a se organizar em torno disso, entender melhor esses métodos de gestão para identificar qual deles pode levar o seu escritório a ser mais produtivo e obter lucro. Ok? É isso que eu quero te ajudar a conseguir na sua advocacia. Eu agradeço aqui pela sua audiência e te desejo sucesso na sua jornada de digitalização e de gestão do seu escritório. Até a próxima.